comentou isso comigo já uma vez. E a Bianca falou boa noite. Ah, lembrei que eu ia comentar com você. Que você que é professor de inglês e tal, né? Acho que você vai entender o que eu quero dizer. Na minha visão, o aprendizado de outros idiomas, ele enriquece a nossa comunicação com estrangeiros. Por quê? Com certeza. Vou te explicar o porquê, né? Eu te comentei agora há pouco, eu trabalhei já com hispânico, né? Eu nunca estudei espanhol, nunca tive interesse. Eu era igual a você, sempre gostei de italiano e de inglês. Daí, quando fui nos Estados Unidos, comecei a trabalhar com muito guatemalteco. Os caras começaram, desembestavam a falar aquele espanhol rápido, não entendia nada. Eu tinha mais dificuldade com o espanhol do que com o inglês. Aí, como que a gente fazia quando eu fui me acostumando mais, aprendendo a lidar com os caras, entender eles falando o espanhol? O hispânico nos Estados Unidos, ele tem o hábito de usar algumas palavras em inglês. Por exemplo, renta, eles falam renta, ou rentar o carro, sabe? Eles misturam assim. Brasileiro faz isso também. Também, brasileiro também. Mistura o espanhol com o inglês. O brasileiro também faz isso. E muitas vezes eu tava conversando com eles, né? Que peguei amizade e tal. E às vezes eles falam alguma palavra que usa menos em espanhol que eu não sabia. Vou dar um exemplo, sei lá, celoso, né? Que é ciumento, ficar com ciúme. Aí eu falo, o que é isso? Porque é uma palavra que não tem correspondente com o português muito próximo, né? Se você não aprendeu ela antes, você não sabe. Porque não dá. Às vezes o pessoal acha que é igual ao italiano, né? Amor é amor. E acha que vai ser tudo assim, essa palavra. Não é, não. Aí ele fala, celoso. Eu falo, mas o que é isso? Aí ele não sabe português, vai falar ciumento, tá com ciúme. Aí ele falava o quê? Jealous, né? Tá com ciúmes, tá ciumento. Ah, tá, entendi. Então isso facilita a comunicação, né? Se as duas pessoas sabem mais de um idioma, isso enriquece a comunicação. Sim, o inglês, ele realmente ele é a língua do mundo, assim, né? Por mais que às vezes outras culturas querem implementar o mandarim não é... Ele não é... Não é viável, né? E além... Faz 30 anos que eu ouço falar do mandarim, Então. que o mandarim vai ser a língua do futuro. Não, e além disso, ele não é o único na China. Existem muitos e muitos outros dialetos lá, que existem regiões que não falam mandarim. Então, assim, o inglês, realmente, a pessoa que vai viajar, ela tenta aprender alguma coisa de inglês, porque ela sabe disso. Então, você vai ver o cara da Guatemala, o cara de qualquer outra região do mundo, que ele aprendeu alguma coisa de inglês, porque ele sabe que sempre vai ter um menu em inglês, sempre vai ter alguém falando alguma coisa em inglês para você se desenrolar, para você... E nós estamos familiarizados com o inglês desde a infância, né? Por causa de filme, jogo. Sim. Então é uma língua que está presente em qualquer lugar, assim, que as pessoas estão acostumadas. Agora, chinês não, né, pô? A barreira de entrada é muito, assim, muito difícil, né? Não, até pelo jeito da escrita, né? Que é por caracteres ali, tudo muito desenhado, é muito mais difícil para a gente aprender, né? Então, quando você tá ali... A gente tem os caracteres parecidos para aprender por mais que seja anglo-saxônico, né? Mas você vai aprendendo ali, principalmente o verbo to be, você vai usando ali os auxiliares, você vai indo... Tem muito menos tempos verbais e mudanças no verbo. O verbo fica sempre muito no infinitivo, né? A forma natural dele para você usar. Aqui você vai ver no português o verbo ser, você já fala várias palavras diferentes. Eu sou, tu és, ele é. Já é mudando muito. Ali no verbo to be você muda muito menos. E nos tempos você acrescenta um auxiliar e o verbo fica ali sempre no infinitivo. Muda muito pouco o verbo. Agora no português muda muito mais. Nas línguas latinas muda um pouco mais. E aí a gente tem a familiaridade. Você vai ouvir um espanhol, fica um pouco parecido. Italiano, aí você vai ter também verbo auxiliar ali que você vai usando e é mais tranquilo. Então, sempre quando você começa pelo inglês e você vai aprender as outras línguas, é mais fácil. Mas para um pulo para um mandarim aí já não... E uma coisa que é interessante, mas pode ser útil para alguém, se for aprender, eu quero aprender italiano, usa o Duolingo em inglês. Né? Às vezes eu faço isso. Eu já fiz isso. Né? É legal que também, que você sabia uma língua, você usa para reforçar ela, aprendendo outra, né? Sim, eu tava fazendo isso aí com o latim. Ah, sim. Mas você usava o quê? Italiano? Não, italiano? no Duolingo. Porque Você usava qual para aprender o latim? Do inglês para o latim. Ah, tá. Entendi. É legal fazer isso, né? Que é bom que você reforça a que você já sabe. Você ouve canto gregoriano, essas coisas? Se quiser eu te passo depois uma playlist. Bom. Tem um autor chamado Dan Gibson, bem legal. Depois procura aí. Inclusive eu tava estudando canto gregoriano. Também é um outro mundo, é outra coisa. É outra coisa, né? Partitura, maneira de cantar. É um canto para louvar a Deus, né? É muito diferente. Fantástico. Marcel falou assim, ó, lá na China, por incrível que pareça, se fala mais cantonês que mandarim. Tá bastante presente também o cantonês. E na Itália também, né? Tem muito dialeto, né? Muito dialeto.
Nossa. Na verdade, assim, Dante Alighieri foi eles pegaram ali o que o Dante Alighieri falava e colocaram como oficial. Na reunificação usaram essa. E aí vocês vão se virando e depois você vai ali... Sim. As escolas foram batendo em cima daquele tipo de italiano e tudo mais. Mas tem muito dialeto. Por exemplo, eu morava no Abruzzo, né? Aí, tipo, o cara chegava falando, bom dia. No bom giorno do cara era bom dia. E pronto, era no dialeto dele. Várias outras palavras. Existem vídeos que você vê lá um cara de... Eu não vou saber especificar agora, de 2 regiões. E falando os dois... Falam italiano e depois eu falo, agora fala no teu dialeto. Fala totalmente diferente do outro. Se o cara quiser falar de um jeito que você não vai entender, esquece. Você não vai entender. Não tem como. Não. Eu fiz amizade com um cara, mano, nessa época que eu fui pra Itália. Ele era de Trieste. E Trieste já foi até da parte do Império Austro-Húngaro, né? Sim. Aí depois acabou ficando parte da Itália mesmo. E lá eles falam, não sei nem o nome do dialeto, eles falam dialeto lá. Até tem uma parte da minha família que é austríaca por causa disso, também. porque é de antes da unificação. Os Bonella aí de Jardinópolis, um abraço. O dialeto vêneto, não é? Não é Veneto, não. É outro. É outro lá da parte do Trieste. Eu tenho o nome, depois eu pesquiso aqui. Trentino? Não. Talvez seja. E aí eu encontrei esse cara, ele tinha uma filha na época tinha uns 18 anos. Nós fomos à pizzaria e tal, né? Eu conheci ele pela internet de praticar italiano, fiz amizade com ele. Que ele tinha familiares que veio pro Brasil e eu queria aprender italiano. E a gente foi conversando, tal, fiz amizade, eu encontrei ele lá. E aí, a gente passeando e tal, de repente ele começou a falar com a filha dele, né? Eu vi assim, falei, o que ele tá falando? Falei, isso não é italiano. Aí eu falei, o que você tá conversando com ela? Isso não é italiano não, né? Aí ele falou, não, é dialeto. Aí ele falou o nome do dialeto. Eu falei, nossa, mas não tem nada a ver com italiano. Como que vocês aprendem isso? Desde a infância, a família vai passando de família em família, aqui da região e tal. Que às vezes as pessoas aqui do Brasil acham que é parecido, pelo menos parecido, né? Acham que é igual sotaque aqui no Brasil. Não tem nada a ver, é muito diferente. Tem muito disso na Europa. Até na Espanha mesmo. Você vai em Barcelona, na Catalunha, né? Eles falam catalão. Catalão também é diferente do espanhol. Muito diferente. É uma mistura de português com francês com espanhol. Então é bem diferente. Aí o dislexo já fica doido já nesse negócio. Triestino, igual você falou mesmo. Dialeto triestino. É o dialeto que é falado lá na região de Trieste. Muito bacana. O Otávio comentou de novo aí, ó. Tô no trabalho e não posso ficar comentando muito, mas estou acompanhando. É o do Japão, né, Otávio? Legal. Vai trabalhar. Aí depois ele falou aqui, ó. Trabalhei com nepalenses aqui. E posso dizer com propriedade que muitos cheiram a curry. Até no Japão, tá falando. Itália, Japão, Estados Unidos. Só falta no Brasil, que eu não conheci nenhum indiano aqui no Brasil ainda. É complicado, né? Não, porque eu acho que ele não aguenta o Brasil, né? O brasileiro vai falar, vai tomar banho, vai, pelo amor de Deus. Mas sabe o que acontece? Tipo assim, algumas coisas são o que são. As pessoas querem mudar, querem ficar nervosas. Não é. Amigo. O cara é fedido, ponto. Mas é Você mesmo. gostando ou não. Alguns povos têm características, umas melhores, outras piores. A gente tem várias coisas que a gente sabe que a gente não pode falar, mas muitas coisas são o que a gente acha. Sim. Viu aquele negócio de onde tem fumaça, tem fogo? Sim. Não adianta, tem alguns lugares que tem... é preconceituoso. Acha o que você quiser, não tô nem aí. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu ouvi alguém comentando, nesse caso da Índia, um dia eu vi um cara no YouTube comentando que isso tem a ver, acho que foi o Flávio Morgenstern até, tem a ver com a cosmovisão deles, né? Com a tradição religiosa. Porque por eles terem aquela tradição hindu de pureza espiritual interna, que tem que limpar o meu interior, eles valorizam muito mais essa iluminação interior, essa limpeza interior, do que a higiene comum, entendeu? Deve estar sujo por dentro, hein? Porque... Tem vários desses gurus que nunca tomaram Sim, banho. não tomam banho. O cara passa um cúrcuma lá, uns negócios na cara, e o cara fica do lado do Ganges ali, ó, e fica pro resto da vida. Ele come o que colocam pra ele, faz as necessidades dele no rio e fica lá. E pronto. E é por isso também que eles não têm essa higiene para cozinhar. Por isso que quando você vê vídeo aí do pessoal viajando na Índia, o cara tá fazendo uma comida na panelinha aqui e a vaca cagando do lado, tá andando. Eles não estão nem aí, porque assim, culturalmente para eles aquilo é comum, entendeu? Por conta da visão de mundo deles. Sim. Entende? E tem sim, tem sentido, né? Se for pra ver mesmo. Com essas questões do hinduísmo, tem tudo a ver mesmo, né? Porque antigamente, sei lá, eu acho que a gente sabia os defeitos de cada um. E tava tudo bem. Um trabalhava mais, um trabalhava menos, um era mais
criativo do que o outro, porque o que trabalhava tava muito tal. Cada um com a sua característica, entendeu? Não, hoje todo mundo tem que ser ótimo, cheiroso, bonito, limpinho e bom de coração. Ninguém é ruim. Todo mundo é perfeito. É verdade. Por mais ruim que seja também, né? Por mais ruim que seja. E você nunca pensou em ensinar português para estrangeiro? Então, até teve um contato agora ali, 2 em Nova York, que estavam querendo. Mas eu tava sem o material. Aí teria que ser uma coisa mais de eu ficar conversando, mas até dá para fazer. Mas eu não tô tendo tempo agora, assim, pra ir atrás disso. Graças a Deus, tô trabalhando bastante. Então, tô focando mais ali na minha aula, que agora eu tô mais me consolidando nessa área, né? Então, mais tranquilo para mim. Então, a gente quer fazer 3 coisas, faz tudo mal feito, né? Tô tentando fazer poucas coisas com uma qualidade um pouco mais que eu posso garantir que eu tô passando o meu melhor, né? Para os alunos, principalmente. Você já conhece... por que eu perguntei isso? Você já conheceu algum estrangeiro que falasse português bem, assim, 100%? Que às vezes até a gente até vê pela internet, os caras e tal. Mas sempre tem aquele sotaque de gringo, né? Então... Já vi alguns, já. Morei muito tempo fora, fiquei, né? Vi alguns, assim, mas fala assim, eu lembro dele. Não, eu vi algum num restaurante. Mas que passasse como assim. brasileiro, assim, que você, se falasse, você não ia perceber que era gringo. Então, difícil. Difícil, né? Difícil. Às vezes você ficar ali... Mas eu acho que é o próprio gringo com a gente, né? Você fica falando 5 minutos, você pode ter o tempo que for, ele vai identificar. Então, vai dar uma escorregada. Depois de uns 5, 10 minutos, o cara dá uma escorregada. Não tem... É só o cara que nasceu no lugar vai falar sempre igual daquele lugar. Até eu, que posso ter a maior experiência que for, eu vou ter algum sotaquezinho. E se eu quiser tirar o meu sotaque, se tem algum brasileiro do lado, ele vai falar, nossa, tá se mostrando. Então eu não tiro. Então eu falo um pouco com sotaque mesmo, porque é até bom uma dica aí. Uma dica, galera, para quem tá aprendendo inglês. Não tem problema falar com o seu sotaque, entendeu? O correto é você estar gramaticalmente correto, falando no tempo certo e passando essa mensagem. Você fala com o R mais assim, mais assado. Não tem problema, o cara vai ver que você tá falando. Se o teu sotaque Porque você vai para os Estados Unidos, tem 10 sotaques lá. Por exemplo, a Irlanda ela é um ovo. Tem 5 milhões de habitantes, um pouco mais agora. Gente, me ajuda aí. 5 milhões e pouco. Tem 6 sotaques diferentes na Irlanda, que é pequenininha. Por exemplo, a gente está em São Paulo, quem mora na Faria Lima fala de um jeito. Quem mora em determinada periferia fala de um jeito. Você vem para o interior, fala de outro jeito. Você vai ali mais perto ali de Franca, a galera que está vindo aí de Franca, ali de Minas, já fala mais com um determinado mineiro. Vai subindo... Verdade. Você andou 200, 300 quilômetros, a galera já tá falando muito diferente. O que você acha do sotaque do Bolsonaro? Não podia deixar de perguntar isso. Tá ok? Tá ok? Eu acho que... O que você achou daquele inglês lá? Então, é um inglês engraçado, né? Mas ele quis passar uma mensagem ali, né? Sim. Então, ele tava lendo, você lendo ali mais ou menos errado, alguém vai escrever o que ele tá falando. Escrever em português para ele? Não. Não? Vazou uma foto, parece que escreveram mesmo em inglês. Escrever em inglês. O erro foi esse, né? Devia ter colocado como se fala, né? Pra ele ler. E provavelmente ele deve ter feito aquilo ali várias vezes, gente. Não pensa que ele subiu lá e falou. Pegou e... Não, com certeza ele treinou várias... Até porque a questão da anistia, né? Eles já estão conversando há muito tempo. Então ele já deve ter orquestrado isso. Vou esperar o Trump ir lá, esperar uns dias para depois eu subir lá e falar. Treinou muito isso, media training, né? Com certeza. E aí, quando vai passar isso lá fora, os caras colocam a legenda. Porque sim, claro. Mas eu particularmente, acho que só o Fernando Henrique que falava inglês dos últimos presidentes. Porque depois vem Lula, que mal fala português. E a Dilma, que... Fala o Dilmês. Fala o Dilmês, que tem uma dificuldade muito grande de se expressar. E... Então... complicado. Ele passou ali o que ele queria passar. Então, vai ter a turma que vai defender e vai ter a turma que vai falar mal. Mas vai chegar lá fora alguém colocando a legenda, né? Então... A estratégia falando foi bem sucedida. Ou mal, a mensagem foi passada. Sim, porque virou meme. Virou meme, viu? Aí todo mundo vai saber, né? Sim. Que os vendedores de pipoca e de sorvete foram presos. Entendeu? Então, a estratégia foi bem sucedida, né? Sim, virou zoeira tudo, mas chegou mais longe. Se a ideia dele era essa. Sim, né? sim. É verdade.
Eu tava ouvindo você falar, você parece o Otávio, esse que tá comentando aí, o jeito de falar. Ah, é? Engraçado, cara. Aham. Bom, um abraço aí. O Marcel falou mais uma coisa. Deixa eu ver. Peraí. Antes o Otávio, tá? Ele tá se abrindo aqui pra gente. Minha mulher trabalha no mesmo lugar que eu. E levamos uma bronca do chefe, pois não podemos demonstrar que nos damos bem. Isso lá no Japão, no caso. Olha aí. Está... Desculpa, pode falar. Não, cultura que eu quis. Ele e a esposa. E não podem trabalhar no mesmo trabalho. Não, eles trabalham no mesmo trabalho, mas não podem ficar se demonstrando que se dão bem. É demonstração de afeto, assim, você tem que ficar na sua. Não pode demonstrar afeto, mas o patrão sabe que são mais Sabe. mulher. Tanto que ele falou que depois, estávamos lavando a louça da nossa marmita juntos e isso pegou mal. Esquisito, né? Aí você vê a natalidade. Esses dias eu tava vendo... Não sei se vocês já viram aquele, né? Casamento às cegas que tem. Eu já vi alguma coisa. Casamento às cegas é o Love is Blind, que é um programa americano que começou... Tipo, os caras colocam as pessoas em 2 cabines. E aí você vai conhecendo a pessoa pela conversa. Você não vê ela só. E aí você pede a pessoa em casamento. Depois vocês se conhecem. Depois vocês ficam 2 meses juntos, noivos... Pra ver se vai casar ou não. Beleza, isso tem. Love is Blind americano, Casamento às Cegas brasileiro, tem de várias regiões do mundo, o México e tal. No Japão, tem o do Japão. É um negócio, tipo, tão, assim, cuidadoso, uma certa frieza, eles vão tentando levar, né? Porque tem essa restrição. Eles são muito educados, né? Muito educados. Você pode ver aquelas experiências dos jogos da Copa do Mundo, os caras limpam tudo. E são educados ao extremo, né? Então, essa cordialidade, esse cuidado extremo é extremo mesmo, que a gente acha comum. Não, lá é totalmente, tipo assim, lá em casa a gente conversa. Então, aqui a gente vai ser profissional, porque a gente tá sendo pago. Então, eles são muito, muito sérios. Pode nem rir, né? Sim. Então, faz sentido você falar isso. Não tem esse jogo de cintura, né? Então, é uma coisa bem séria, bem... Aqui, profissionalismo ao extremo. Então, eles são bem rígidos e sérios, né? Então, eu acho que é por esse lado. Até o Otávio comentou comigo uns meses atrás, conversei com ele por ligação. Se ele estiver ouvindo, depois ele complementa, se eu falei besteira. Ele disse assim que quando recebe presente lá no Japão, a forma de agradecimento que eles falam, o japonês, né, local, não é o obrigado, né, que acho que é arigato, né? Eles falam uma outra coisa que é tipo assim, eu não mereço, tipo assim, eu não quero, tipo isso, sabe? Depois comenta aí, Otávio, qual que é a expressão que eu não me lembro agora, mas ele disse isso daí, que geralmente a pessoa que fala obrigado, né, o arigato, eles veem que a pessoa, ou é estrangeira, claro que fisicamente já percebe, né? Mas a pessoa, tipo, não é daqui, ou se ela for japonesa, eles entendem como falta de educação, entendeu? Tipo assim, você tá, tipo assim, tá agradecendo, tá se achando bom só porque eu te dei um negócio, entendeu? Eles têm que responder como se estivesse se humilhando, né? Sim, tipo assim, não quero isso, quero não precisava me dar nada, entendeu? Que loucura, né? E o Marcel falou dos indianos novamente aí, ó. Glaucio, a real é que o pior saneamento do planeta é na Índia. Muitos não têm acesso à água corrente e limpa mesmo. Aí virou costume, infelizmente. E olha que eles estão se multiplicando mesmo assim, hein? É o país que mais cresce, mais populoso, né? Quase... né? Já passou a China. Passou de... Tava 1,7 bi. Eu não sei os números não, mas... Gente, é muita gente. É muita gente, né? Imagina se tiver saneamento básico lá. Vai dominar o mundo. Eu tava vendo, eu não sei se ainda tá, que o maior canal de YouTube do mundo era um indiano. É um de maior clipe, maior que o MrBeast, ele é. Caraca. Eu lembro quando esse canal passou Não, né? Aquele anterior, o que era o primeiro antes do MrBeast, você lembra? Não lembro. PewDiePie. Ah, sabe, é um que é vlogger e tal. Ele era o primeiro, né? Aí eu lembro quando esse canal indiano passou ele, que é um canal, acho que de clipe, sabe? Dessas músicas indianas. É porque é muita gente, meu. É muita gente. Então, se os caras têm acesso... Aí você põe lá 1,7 bilhão de pessoas, meu... Se metade tem celular... Nossa, é muita coisa, 800... Nossa. Aqui tem uma matéria de 2023. Índia ultrapassa a China e agora é a maior nação. 1,428 bilhão. Quase. Mas é próximo, a China é 1,425 bilhão. Quase 1,5 bi. O Brasil tem 220 milhões, a gente acha que é muito grande. Imagina, 1,4 bi. Então, quantos Brasis que não cabem aí, quantos né? E quantos? Na Índia, na China. Que doideira, né, cara? Mais de 7. Uns 7 Brasis lá.